Fala minha rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho de Corinthians 2, Grêmio 0, partida de ontem, domingo às 4 horas, uma partida aí muito importante para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians aí finalmente embalando no campeonato, né? Tendo aí uma possível consistência, né? No comando do Dorival Júnior. E o Grêmio, rapaz, o Grêmio tá numa situação complicadíssima, né? Mas enfim, a gente vai falar muito nesse vídeo, então antes de mais nada, vai se inscrever no meu canal, ativando o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos, né? E deixando seu like aqui no vídeo, que é muito importante para fortalecer o canal. E também não se esquece de me seguir nas redes sociais, @canaldoph.oficial no Instagram e no TikTok também, lá eu posto vários vídeos aí, umas informações mais rápidas também. Então é muito importante pra mim que você me siga lá. Valeu? Bom, rapaziada, Grêmio 0, Corinthians 2. Fazem 7 anos que o Corinthians não sabe o que é perder para o Grêmio, né? E rapaz, tá complicado pro torcedor gremista, não é um momento fácil, é um momento de muita oscilação, né, no comando do Mano Menezes. Mano Menezes que tem errado muito, cara. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas como o Corinthians ganhou bem e ganhou em casa, vamos começar falando deles, né? O Corinthians que vem embalando uma sequência de 3 vitórias seguidas, né? Já são 3 vitórias seguidas aí no comando do Dorival Júnior. E o Dorival que vem conseguindo achar um time, né? Conseguiu achar um time ideal aí pro Corinthians. Talvez não o time que ele precisa, né, o ideal no time do Corinthians, mas ali com alguma ideia de jogo, né, com alguma identidade de jogo o time do Corinthians. Então é muito importante para esse time do Corinthians finalmente ganhar uma identidade, finalmente ganhar um estilo de jogo, né, uma coisa que estava muito ausente nos jogos passados. E uma coisa que eu queria pontuar sobre o Dorival é que, por exemplo, um time, quando ele falta técnica, né, que muitas vezes faltou no time do Corinthians, principalmente por causa da lesão de muitos jogadores. Você teve lesão do Garro, você teve lesão do Carrijo, teve lesão assim, né, posso ficar falando várias lesões aqui do Depay, enfim. Quando falta qualidade, é aí que o técnico aparece. É aí que o técnico precisa arranjar estratégias para você compensar a falta de qualidade do elenco. Não que os jogadores que estavam jogando no lugar desses que eu citei não tinham qualidade, óbvio que não. Estou dizendo que o nível da qualidade caiu e o técnico precisa compensar isso arrumando uma estratégia. E o Dorival, ele fez isso até muito bem. Eu gostei, né, do Corinthians em vários momentos. Então, o Corinthians conseguiu, né, compensar isso em vários momentos. Agora, o Mano Menezes não consegue fazer isso. O time do Grêmio falta muita qualidade. Muita qualidade. A gente vai falar um pouquinho disso. Vou deixar para pontuar isso depois. Vamos falar um pouquinho do Corinthians agora. O Corinthians, né, que jogou muito bem, cara. Foi uma partida muito boa. Eu gostei muito da atuação do Corinthians, né? Eu vou dar destaque aí para 2 jogadores específicos. Para mim, o melhor da partida disparado foi o Gustavo Henrique, zagueiro, que vem fazendo uma temporada muito boa, surpreendentemente, né? Nas últimas temporadas ele vem sendo criticado, né, pela torcida do Corinthians, mas nessa temporada, pelo menos nos últimos jogos, ele vem fazendo várias partidas, né, muito boas aí no Corinthians, muito consistente na zaga, muito seguro, né? E o Dorival tem mostrado essa característica, né? Ele falou isso na coletiva até, né, coletiva de ontem, que se não me engano são 34 jogos, né, dele no comando já do Corinthians, e desses 34, metade, né, 50%, ele não levou gol, né? Então é um fato interessante, né, que para se destacar, né, o Corinthians é um time que não leva muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, e isso se deve muito não só ao Hugo Souza, mas também à zaga, o sistema defensivo do Corinthians. E, aliás, eu queria destacar um ponto desse sistema defensivo no jogo de ontem, que é o seguinte: o Corinthians sente muito a falta do Ranieri, né, no meio campo, um volante ali de mais de marcação, né, um cara que é um pouquinho mais mordedor. E aí o Dorival, ele traçou a seguinte estratégia: já que eu não consigo ter um cara que é um mordedor, que o Ranieri ficou fora, né, lesionado, e o outro cara que substituía muitas vezes o Ranieri era o Martínez. O Martínez também ficou fora. Então o que ele fez? Mudou o esquema de jogo. Colocou um sistema de 3 zagueiros,
ali com o Angileri, que jogou muito bem a partida de ontem, muito bem. Conseguiu anular completamente todas as jogadas ali do Alisson pela esquerda. Fez uma partida ótima o Angileri, né? Uma partida assim sensacional, não tenho o que falar. E o Choca, né? O Choca na direita, o Gustavo Henrique mais centralizado. Esse sistema de três zagueiros matou completamente todo tipo de criação do Grêmio, matou todo tipo de jogada do Grêmio ofensiva, né? O Grêmio começa até atacando bem com o Amuso, né, pela esquerda, mas o Amuso, aliás, que jogou bem até, ele jogou bem. E tá, aliás, outro ponto para falar do Mano Menezes, cara, por que tirar o Amuso? Por que, cara? Não tem motivo, cara. Ele começa jogando muito bem a partida, consegue fazer ali uma jogada de 1 contra 1. Tem até uma jogada que ele quase sai de cara com o Hugo Souza, né, no primeiro tempo, mas não sai, né? O Hugo Souza sai antes, né, no pé dele. Mas o Amuso faz um bom primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o que o Mano Menezes faz? Tira ele. Eu me pergunto, cara, qual o sentido de tirar o único jogador do Grêmio que estava jogando bem, com exceção do Arthur. Com exceção do Arthur, que a gente já vai falar dele. Mas enfim, voltando a falar do Corinthians, né? O Corinthians, o sistema defensivo do Corinthians ontem foi sensacional, cara. Sensacional, não tem o que falar. Não teve um erro de marcação do Gustavo Henrique, pelo menos, né? Teve várias interceptações, desarmes, roubadas de bola, enfim. Nota 10 aí pro sistema defensivo do Corinthians, do Dorival Júnior também, que traçou a estratégia com 3 zagueiros, que foi muito bem pensada, que anulou completamente as jogadas de ataque do Grêmio. E falando um pouquinho agora do meio pra frente, né? Eu queria destacar também a partida do Garro, cara. Como é diferenciado o jogador do Corinthians, o meio campo, o camisa 10, né? Quer dizer, agora é a camisa 8, né? Do Corinthians. O camisa 10 que eu digo a posição, né? A posição camisa 10 ali do Corinthians, né? Um cara de criação, um cara que tem um passe diferenciado, né? E muito do jogo do Corinthians passa pelo pé do Garro. Muito não, né? Praticamente o jogo inteiro do Corinthians passa pelos pés do Garro, né? Passa no momento de criação, né? E o Corinthians ontem pecou muito, poderia ter feito mais gols, mas peca muito no último passe. E aí que tá. E é esse o ponto que eu queria destacar. Quem geralmente é o último passe? Yuri Alberto. E cara, Yuri Alberto, outro jogador, né? Eu falei do Mano Menezes, né? Qual o motivo de você tirar o Amuso? E agora eu pergunto pro Dorival. Qual o motivo de manter o Yuri Alberto de titular? Sempre que nos últimos jogos o Guinegão entra, o time melhora. O time melhora ofensivamente com a entrada do Guinegão. Aí você vai falar, não, porque o Yuri Alberto é esforçado, porque ele tem um salário alto, porque ele não pode ficar no banco. Desculpa, mas se um jogador ele não está mostrando entrega suficiente e desempenho suficiente para se manter na titularidade, e o banco dele, o jogador que está na reserva dele, está jogando melhor, está desempenhando melhor do que ele, esse cara tem que ir pro banco. E pra mim é a solução do Corinthians hoje. O Corinthians ontem deixou de fazer muito por causa do Yuri Alberto, né? Não vou nem falar daquela defesaça do Thiago Volpi antes do primeiro gol. Não, isso aí não. Isso aí ele fez certo, cabeceou certo, isso aí, tudo bem. Mas agora, várias chances, o Garro, por exemplo, deu um passe ontem, não sei se foi de trivela, mas foi entre as pernas do jogador do Grêmio, que o Yuri Alberto poderia sair na cara do gol. Mas ele tropeça. O Yuri Alberto tropeçou na hora de correr. Enfim, é momento, né? Óbvio que é momento. O Yuri Alberto tem qualidade. Não estou desmerecendo o jogador. Ele é um jogador de qualidade. Tanto que, né, ontem ano passado, jogou muito bem. Ele no início do ano também jogou muito bem no Paulistão. Mas é um jogador que atualmente, hoje, dia 3 de novembro de 2025, não está entregando pro Corinthians. E o banco dele está jogando muito bem, que é o Guinegão. Então eu não vejo motivos pro rival não tirar o Yuri Alberto do time titular hoje, né? Enfim.
E aí falando um pouquinho do Memphis, cara. O Memphis estava aí 3 meses sem marcar, né? Só que eu acho que a torcida pega muito no pé dele, né? Por causa do salário, por causa, né, de toda esse contexto que envolve o Memphis. Óbvio que tem muita crítica que tem que fazer a ele, muito. Mas eu acho que super valorizam muito essa crítica, cara. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você fala, ele ganha salário todo e não dá 3 meses sem fazer gol. Primeiro, desses 3 meses, 1 mês ele não jogou, né? Então, já tira um mês da equação. Segundo que ele não tem culpa do salário que pagam a ele. Quem tem culpa é o Corinthians, mas aí é outra questão. O Memphis, no time do Corinthians, na minha visão, ele muda muito o patamar do time. Muito. Tanto de criação de jogo, quanto finalização de jogadas, enfim. É um jogador diferenciado. Só porque ele não está fazendo gol, não quer dizer que o jogador não está entregando em campo. Você precisa analisar a partida. E, pra mim, o Memphis jogou muito bem a partida de ontem. E também a partida contra o Vitória. Eu gostei muito da partida dele contra o Vitória. Por mais que não tenha aparecido muito, né, feito gol nem nada, a partida dele sem bola é muito boa, né? Mas enfim, outro destaque pro Dorival é o seguinte: se eu não me engano, eu não me lembro, né, não posso estar enganado, se você quiser me corrigir nos comentários, mas se eu não me engano, é uma das únicas vezes no Brasileirão em que o Dorival tem o time completo, praticamente, né? Os principais jogadores. Aí vamos colocar o Yuri Alberto, Depay, o Garro e o Carrijo. Não, o Carrijo ali mais ou menos, né? Aquele voltando de lesão agora, sem ritmo de jogo, claramente sem ritmo, mas é muito bom jogador e vai agregar sim ao time do Corinthians, com certeza, né? Vai ganhar ritmo. E cara, é nítido que quando o Dorival ele ganha qualidade no elenco, isso não é de hoje. Isso a gente pode falar de São Paulo, a gente pode falar do Flamengo, né, do Dorival. Quando ele tem qualidade no time, ele consegue um bom trabalho. E aí, com a volta desses jogadores pro time do Corinthians, o Corinthians ganha o quê? Consistência. Ganha uma identidade, um estilo de jogo. Porque o Dorival ele tem material, material humano para trabalhar. Tem qualidade, né? Acima de tudo, não só material humano, tem qualidade. Então, é uma coisa que eu percebi, né? Eu não sei se posso estar enganado, mas se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que ele tem um elenco praticamente completo, né, à disposição. Ele falou isso na coletiva até. Mas enfim. Vamos falar do Grêmio? Só para finalizar o Corinthians, né? Muito boa partida, cara. Muito boa partida do Corinthians. Vem ganhando consistência, já são 3 vitórias seguidas e aí vai ter uma sequência muito boa o Corinthians, né? Falando do resultado, né? E das consequências desse resultado, o Corinthians entra na briga, cara. Eu acho que o Corinthians está na briga e dá para sonhar com essa vaga na pré-Libertadores, né? Se você botar aí quem está hoje lutando para essa última vaga na Libertadores, né? Ali na 7ª colocação, a gente já sabe que vai ser G7 por conta da final brasileira na Libertadores. Então, quem tá nessa briga aí, vamos falar Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Corinthians, né? Posso estar esquecendo de algum time? Posso, mas pra mim tá entre esses 5. E agora o Corinthians, né, como eu falei. E cara, desses 5, o único que ganhou foi o São Paulo. Ou seja, foi uma rodada muito boa pro Corinthians, né? Vasco perdeu, Botafogo empatou, Fluminense perdeu. Então, pro Corinthians, a rodada foi perfeita. E vai ter uma sequência muito boa, tá? Muito boa. Vai ter 4 jogos em São Paulo, né? Vai ter, se não me engano, dos próximos 4 jogos, 3 na Arena, né? Não vou lembrar agora os adversários, mas enfim. Eu sei que pega o Bragantino fora de casa, né? Que é em São Paulo, mas enfim. Vai pegar o Bragantino fora de casa, que está uma água. O time do Bragantino está uma água. Aliás, o Bragantino que está em uma decadência absurda, né, do campeonato, chegou a ser líder, né? Eu não sei se você se lembra, mas o Bragantino ali, né, nas primeiras rodadas chegou a ser líder do campeonato.
Eu lembro que, né, tudo bem, com jogos a menos, né, dos outros times, mas chegou a brigar pela liderança do campeonato. Hoje o Bragantino ocupa a 14ª colocação. É assim, inacreditável, né? Inacreditável. O Bragantino, que já foi exemplo de gestão, hoje vem fazendo cada picaretagem inacreditável, mas tudo bem. E aí, se não já bastasse toda essa decadência do time, né, o Bragantino hoje está lutando contra o rebaixamento. O Bragantino está lutando para vaga na Sul-Americana, o Bragantino está lutando muito menos por vaga na Libertadores. O Bragantino luta para não cair, principalmente pela fase do time. E aí, quem o Bragantino contrata para ser o salvador da pátria e tirar o Bragantino da briga pelo rebaixamento? Simplesmente Wagner Mancini, o técnico com mais rebaixamentos na história do Brasileirão. Parabéns, Bragantino. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos voltar a falar do Corinthians, né? O Corinthians que vai enfrentar o Bragantino na próxima rodada. Eu falei, cara, vai pegar o Bragantino muito fraco, muito frágil, muito possível uma vitória do Corinthians. E nos próximos jogos também, tá? Nos próximos jogos também vai ter um clássico ali contra o São Paulo, que aí já é mais difícil, talvez, se não me engano é na Vila Belmiro, né? O jogo vai ser na Vila Belmiro, posso estar enganado, mas enfim. Esse aí já é mais difícil, tudo bem, é clássico, né? 50-50, mas enfim, é uma sequência muito boa pro Corinthians, cara, uma sequência e aí que provavelmente vai definir o futuro do Corinthians no Brasileirão. Será que o Corinthians vai realmente brigar por essa vaga no G7? Porque tem a chance de conseguir a vaga da Libertadores pela Copa do Brasil também, óbvio. A gente está na briga, tá na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro. Dificílimo adversário, mas é possível. É mata-mata. E o Corinthians, a gente sabe como o Corinthians é em mata-mata, né? O Corinthians é diferente. Então vai enfrentar o Cruzeiro, vai ter uma partida muito difícil contra o Cruzeiro, decide em casa, né, o jogo contra o Cruzeiro. E depois tem uma final que, vou te falar, eu não sei como é que vai chegar os times até lá, né? Mas desse chaveamento, eu acho que quem ganhar, se manter, né, esse nível aí, o Cruzeiro ou Corinthians, quem chegar na final talvez seja favorito pro confronto, né, com algum dos cariocas, tanto o Fluminense contra o Vasco. É o Vasco menos, que eu acho que o Vasco está numa fase melhor, apesar da derrota de ontem, o Vasco está numa fase melhor, tá encontrando um estilo de jogo, tá encontrando uma identidade, né? Então, apesar disso, ainda acho que qualquer um dos dois, Corinthians ou Cruzeiro, seria favorito para qualquer um jogo contra qualquer um dos cariocas. Mas enfim, vamos encerrar a falar de Corinthians, vamos falar de... Cara, o Mano Menezes, eu não consigo entender o que passa na cabeça do Mano Menezes. Porque você olha pro banco, você tem um Cuejá, cara, o que é o Cuejá em 2025? Ele vem pro Grêmio para ser o cara do sistema defensivo no meio campo, né? O cara vai ser um volante mordedor, né? Realidade é quem que joga nessa posição, nessa função? Dodi. Aí, pô, com todo respeito ao Dodi, limitadíssimo o Dodi, que aliás cometeu um pênalti assim, com todo respeito, infantil. Cometeu um pênalti infantil no jogo de ontem, né? Ele parecia que tava jogando vôlei, né? Botou a mão assim, tipo assim, pô, com todo respeito, isso aí, né? Enfim, o meio campo do Grêmio é uma coisa assim inacreditável. O Grêmio não tinha meio campo no jogo de ontem. O Grêmio consegue esses momentos de oscilações, né? Momentos que está, vamos botar assim, em viés de alta, né? Que foi, por exemplo, contra o São Paulo, né? Enfim, nos momentos de alta é quando o time está jogando em função do Arthur. O Arthur é o cabeça desse time, é craque, é muito bom o jogador, muito bom. Pro nível do Sul-Americano é muito bom jogador. Ele com a bola é muito bom. O problema é, o Grêmio joga em função dele. E isso é péssimo pro Grêmio. Sabe por quê? Porque quando enfrenta uma equipe como o Corinthians, que soube marcar o Arthur, o Grêmio se perdeu.
o Grêmio não conseguiu fazer nada. Nada, porque quem faz tudo nesse time é o Arthur. E aí quando o Arthur ele está bem marcado, ele não consegue, né? E quando consegue, ele pega uma bola, faz um lançamento muito bom, faz um passe muito bom. Quem pega a bola acaba com a jogada, né? Porque, por exemplo, quem pegou os lançamentos do Arthur, o espaço do Arthur ontem, né? Foi Amuso, foi depois no segundo tempo Cristaldo, depois foi, aliás, Cristaldo não tem motivo para ser colocado nesse time do Grêmio, mas enfim, outra coisa do Bruno Menezes que não faz sentido nenhum. Cristaldo, a temporada do Cristaldo é horrível, é assim, é terrível, é assustadora a temporada do Cristaldo, horrível. Cristaldo que fez uma boa temporada do ano passado e esse ano, meu Deus, né, de reserva absoluto. E o time fica dependendo de quem? Edenilson, que é outro morto em campo. O Edenilson é um morto em campo, com todo respeito ao Edenilson. O Edenilson talvez não tenha vaga em time de Série B, com o futebol que ele apresentou no jogo de ontem. De verdade. E aí qual que é a solução? Coloca o Cristaldo, que desculpa, mas você muda o que nesse time? Você não muda nada, né? Mas enfim, quero destacar também outro jogador que vem devendo muito nesse time do Grêmio é o Alisson. O Alisson que teve momentos muito bons ali, por exemplo, aquele clássico contra o Inter, ele joga muito bem essa partida, o Alisson, mas depois disso eu não consigo lembrar de uma boa partida do Alisson, cara. Não consigo lembrar. Talvez ali contra o São Paulo ele joga um pouquinho bem. Depois disso, cara, o Alisson sumiu. O Alisson sumiu. E deveu muito no jogo de ontem. Todas as jogadas ele foi completamente anulado pelo Angileri, pela direita. Não é óbvio que tem todo o mérito do Angileri, mas também o Alisson, cara, tem uma jogada que ele pede um puxão de camisa em que o Angileri encosta nele. É assim, bizonho, com todo respeito, um jogador profissional. Tudo bem que ele subiu da base há pouco tempo, mas ainda assim, ele é profissional. Ele pede um puxão de camisa assim, numa jogada que ele claramente poderia chegar na bola e poderia gerar um ataque muito bom pro Grêmio. Ele prefere simular uma falta. Enfim, quando o Grêmio enfrenta um time que consegue marcar muito bem o Arthur, o time do Grêmio não tem jogada nenhuma, não tem criação nenhuma e fica dependendo de Edenilson e Dodi no meio campo, que com todo respeito, e se continuar assim, é que eu acho que não vai dar até mais tempo, né? Porque vai conseguir duas vitórias ali até o final do ano e vai conseguir escapar do rebaixamento. Mas cara, se você tivesse aí mais umas 5, 10 jogadas, talvez o Grêmio brigasse contra o rebaixamento, com todo respeito. Com essa situação, com esse time que jogou hoje, um time morto, um time sem vontade, que não tem qualidade nenhuma. E aí vamos falar um pouquinho do sistema defensivo. O que é João Lucas, cara? João Lucas, o que ele apresentou até hoje no Grêmio? Desde o Campeonato Gaúcho, ele não apresenta futebol minimamente bom para ser titular desse time. Quiçá ser reserva. Desde o Gaúcho, estamos falando desde janeiro. Desde janeiro desse ano, o João Lucas não apresentou futebol para ser titular do Grêmio. E ele é a principal escolha do Mano Menezes. Me desculpa, mas não tem como você continuar com um cara desse nível. Que eu falei do Edenilson, é outro que talvez não fosse titular na Série B. E aí, óbvio que eu estou generalizando, né? Óbvio. Mas ainda assim, um Grêmio é um time de Série A. Um Grêmio é um time que está tentando, que o objetivo principal do Grêmio é o quê? Libertadores. Tem que almejar coisas maiores. E hoje, sinto-lhe informado, torcedor gremista, o Grêmio luta por uma vaga na Sul-Americana. Tá? E olha que o último, né?
O último classificado da Sul-Americana deve ser ali o quê? 14º, 13º colocado? Talvez o Grêmio não fique nessa posição. Fique abaixo. E só não luta contra o rebaixamento porque não dá mais tempo. Tá? Enfim. Falamos muito desse jogo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tem muita coisa para melhorar no time do Grêmio. E muita coisa para elogiar no time do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem e vem jogando muito bem nesse time, né, do Dorival. E o Mano Menezes precisa urgentemente arranjar esse time do Grêmio, cara. Precisa urgentemente, senão vai sofrer nessa reta final de temporada. Vai sofrer. Escuta o que eu tô falando, vai sofrer. Mas enfim, rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Como eu falei, me siga nas redes sociais, @canal do PH.oficial. Lá eu fico postando alguns vídeos, stories também pra vocês. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, é nóis.